Muito bom dia você em casa, um excelente domingo de Ramos, domingo onde nos lembramos desse momento tão importante da palavra do Senhor, tão importante da nossa história. Fico muito feliz de estar com vocês aqui essa manhã. Muitas vezes a gente só vê as partes negativas do distanciamento social e de vocês estarem, na sua maior parte, hoje aí em casa, né? Mas existem coisas que muitas vezes a gente tem que aproveitar, né? Sempre aquela coisa de você olhar o copo cheio e o copo vazio. Qual o lado do copo que você quer ver? E eu quero fazer um convite para você hoje. A nossa reflexão hoje, ela vai ter mais de 2 pontos, 3. Eu vou contar causos. Então, eu não queria que você se perdesse. Eu pensei o seguinte: talvez, diferentemente do que você faz na igreja, você possa ter aí um caderninho para fazer uma anotação, para se lembrar, porque eu acredito muito que essa palavra hoje não é algo que você vai dispensá-la tão rápido. Você vai utilizá-la talvez hoje, talvez amanhã, para uma reflexão. Mas é uma palavra onde a minha expectativa, que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que seja assim, é prática de vida. Então, como são muitas informações, né? Tem causo, tem cena de cinema, como eu sempre costumo fazer, só que tudo de uma vez. Então, eu preciso muito que você acompanhe e talvez anote, para depois conversar com você mesmo, com a sua família. Afinal de contas, a palavra do Senhor é viva, ela nos transforma, ela nos ajuda a caminhar nesse mundo aqui. Então aproveite, né? Faça aquilo que você não pode fazer aqui na igreja, eu tenho mais dificuldade de fazer, faça em casa. O texto que nós vamos ler esta manhã, para estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, está lá em Êxodo 23, do versículo 20 ao 23. Êxodo 23, do versículo 20 ao 23. Enquanto você está em casa se preparando, chamando a família, expliquem. São muitos pontos, vocês vão se perder se não começar a pegar desde o iniciozinho. A Ana vai ler para a gente esse trecho da palavra do Senhor. Vocês acompanhem em casa, acompanhem com as suas Bíblias, com todo zelo e cuidado, para a gente aproveitar o máximo da palavra do Senhor. Ana. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Obrigado, Ana. Até aí. É um texto interessante, né? Um texto onde, lá pelo 3º mês da saída do povo dos filhos de Israel do Egito, Deus chama Moisés ali no deserto Sinai e vai ter uma conversinha com Moisés, e vai explicar algumas coisas que vão acontecer, como elas devem acontecer. E esse texto aí, apesar de pequeno, para mim ele é muito rico, né? E o tema que nós vamos discutir hoje é o tema batalhas que merecem ser lutadas. Batalhas que merecem ser lutadas. Nem todas assim o são, e isso a gente precisa tratar logo no início. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, né? Interessante como nesse mesmo texto a gente vê esse encontro. Parece que de alguma maneira Deus tem um interesse especial em conversar com a gente em situações adversas, né? O deserto, ele é um lugar onde não é totalmente árido, nem totalmente sem água. Isso não é verdade, mas na sua grande maioria sim, ele tem dificuldade, ele tem escassez,
mas não é uma escassez absoluta onde se tem alguma coisa. De qualquer forma, é no deserto que muitas vezes Deus vai se manifestar para a gente, né? Muitas vezes nas grandes dificuldades, como essas que estamos vivendo, grandes dificuldades, é uma oportunidade enorme do Senhor estar comigo e com você e conversar comigo e com você e tratar de assuntos importantes. Então, é o que ele faz com Moisés. Há um assunto importante para ser tratado. Afinal de contas, havia uma promessa e Deus chama Moisés para falar sobre as promessas para ir para Canaã e algumas advertências sobre essa conquista, né? E a questão das batalhas que merecem ser lutadas, logo no início e no texto como um todo, você vai ver que Deus oferta Canaã, diz a respeito da promessa, mas ela não vem de graça, ela não vem na mão. Há uma luta a ser tratada, há uma luta que deveria acontecer para aquele bem maior, aquele lugar melhor do povo, ele fosse obtido, conquistado, que eles pudessem usufruir da Canaã. Mas Deus estava com ele. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e a gente precisa hoje muito, eu vejo isso muito acontecer, é que, como a minha chamada do texto foi, batalhas que merecem ser lutadas, há batalhas que não merecem ser lutadas, há batalhas que o Senhor não chamou você para lutar, há batalhas que quem se convidou foi você mesmo, há batalhas que não têm o menor sentido de serem lutadas. Eu vejo e a gente tem visto o caos que essa questão da pandemia provocou na maioria de nós, na grande maioria de nós, pelo mundo todo, e a gente percebe pessoas tuitando coisas que não conhecem, fazendo fake news, entrando em batalhas contínuas com o vizinho, com pessoas que até eram amigas, até ter uma batalha que você entrou, que você não foi convidado, chamado pelo Senhor para lutar essa batalha é sua e você não consegue distinguir entre a batalha que foi chamada pelo Senhor e a batalha que é sua, por conta da sua vaidade, por conta de você acreditar que deve estar naquela batalha. Eu já ouvi mais de uma vez de pessoas, e eu falo de cristãos, não falo de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então não posso mais me manifestar? Claro que pode. Você pode se manifestar, mas lembre-se, se a sua manifestação não tem o menor sentido naquele momento que você vai entrar num embate, numa batalha, seja ela menor ou maior, não faça. Algo importante, uma característica importante das batalhas que o Senhor nos coloca a pelejar, elas têm o objetivo de me colocar no lugar melhor, Canaã. Faça essa pergunta a si mesmo: se o seu objetivo é só você se posicionar enquanto pessoa, não ficar abaixo daquela discussão, entender que você é menor, que isso você não tem ganho nenhum, absolutamente nenhum, porque você está entrando nessa batalha. É um crivo importante para você compreender. As batalhas que o Senhor nos chama a pelejar, elas têm um objetivo claro, um objetivo de te colocar num lugar melhor, tanto a você quanto a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Não entre em batalhas que absolutamente são vazias, que têm a ver com o seu ego, com a sua vontade de falar, com a sua vontade de explicitar o seu... mas eu não posso, eu tenho que ficar calado. Você pode fazer o que quiser, você é um cidadão livre de fazer isso, mas entenda e divida que essa batalha que você entrou é por pura e total decisão sua. Você não foi chamado para pelejar essa batalha. Todos os profetas, todos os discípulos entraram em batalhas terríveis, complicadas, e até levaram à morte. Todas elas tinham um propósito focado em Deus, muito claro. E a primeira coisa que você tem que aprender essa manhã é isso:
a filtrar as batalhas que você está entrando, se eles têm um chamado divino. Tenho, eu sou cristão, eu tenho que manifestar. Se você não é médico e está médico intimamente ligado a essa questão da Covid, o que está acontecendo lá, toda a sua manifestação, ela só é baseada em coisas que você está ouvindo pela internet. E certamente é menor do que tudo que de verdade existe a respeito dessa doença que a gente não conhece. Quantas brigas, quantas discussões em família, quantas pessoas se separaram ao longo desse tempo porque se manifestaram em lutas, em batalhas que Deus não nos chamou. Lembre-se, Deus nos chama a pelejar batalhas para nos colocar num lugar melhor do que nós estamos. Se isso não é assim, não vem do Senhor. Esse é o primeiro aprendizado que a gente tem nesse texto. Deus chama Moisés para ir para Canaã e coloca algumas regras. Já no versículo, logo no início, ele diz: eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e que te leve ao lugar que te tenho preparado. Uma coisa muito importante é que Deus, quando nos envia algumas batalhas que realmente precisamos lutar, que valem a pena lutar, essas batalhas, Ele de imediato não nos deixa só, Ele providencia. É interessante a gente saber que quando Ele diz que vai providenciar um anjo que vai à frente, a gente não consegue entender a dimensão disso, né? Mas imagine que você dá uma atividade para alguém e você diz para ele: olhe isso e olhe aquilo. Aí imagine que fosse um filho: pai ou mãe, por que eu preciso saber disso? Você não sabe que precisa disso. Eu sei que você não sabe, mas você vai precisar dessa informação. Você vai precisar desse tipo de informação para realizar aquilo que eu estou mandando você fazer. Deus sabe das nossas limitações. Nós não conhecemos nossas limitações. Tenha certeza disso. Eu trabalhei durante muito tempo, primeiro caso, no ambiente, no mar, durante muitos anos. A gente é treinado, excessivamente treinado em muitas coisas. Para se tiver um incêndio, eu não sou bombeiro, mas eu tenho que aprender a apagar incêndio. Se alguém estiver morrendo lá, eu preciso aprender primeiros socorros. Tudo isso eu fiz treinamento. Inclusive dos primeiros socorros, eu dou graças a Deus por ter aprendido isso, que eu pude salvar a vida de uma pessoa que eu muito amo, por conta de aprender primeiros socorros e poder usá-lo numa hora muito importante. Esse caso é para outra vez. Mas estando lá, mesmo com todo o treinamento do mundo, mais de uma vez, pessoas treinadas, preparadas para isso, e um caso bem rápido, eu tive uma diarreia santa, né? Alguém já teve uma diarreia santa? Eu tive uma diarreia santa. Estava num navio e muitos anos atrás, tem muitos casos. E eu tive uma diarreia, a diarreia não parava e a enfermeira não conseguia resolver o problema da minha diarreia. E eu liguei para um colega e disse assim: olha, você pode vir antes do período que eu tinha que ficar aqui, para eu possa me curar, porque eu não consigo, não tem rolha que resolva a minha diarreia. E eu desembarquei, né? É bom que eu conheço esses casos todos, a Fabíola conhece todos. Você pode até perguntar para ela a versão, né, como é que é. Mas eu desembarquei numa quinta-feira, sexta-feira, sábado, no domingo. Esse navio que eu estava, era um navio de 200 metros, uma plataforma. Ele começou a dernar e quase afundou. As pessoas que estavam no navio ficaram desesperadas, eram 40 pessoas, eu seria um deles. E haviam 2 barcos. Não vou contar a história toda. Um barco ficou preso, que seria justamente o barco que eu poderia escapar, e as pessoas que estavam nesse barco tiveram que escorregar. O navio inclinou bastante, não afundou porque Deus não quis. E as pessoas tiveram que escorregar pelo casco para chegar no mar, e ficaram 2 horas. Eu teria que ficar 2 horas no mar, com diarreia, fraco, e com aquilo tudo lá. Por isso que é uma diarreia santa. Foi um livramento para mim. A pessoa que ficou no meu lugar, ele ficou muito irritado, mas eu falei: pelo menos você estava sadio, você tinha como nadar. Eu ia ter muito mais dificuldade.
O outro barco, quando desceu, a pessoa que tinha treinamento, tudo preparado, anos de marinha, e era o cara responsável para dirigir o barco para escapar daquele afundamento, até porque do jeito que ele inclinou, o barco estava na inclinação do navio maior, ele precisava sair, cair na água e sair, porque senão o barco poderia, se fosse mais rápido o navio, pegar todo mundo dentro do barco e todos morreriam. E aquela pessoa com todo o treinamento do mundo, o que ele fez? Congelou. No momento mais crucial para aquilo tudo que ele foi treinado, ele congelou. E por sorte nós todos, dentro do barco tinham mais 2 que tinham recebido um treinamento como o meu, tiraram rapidamente ele, entenderam que ele não tinha condições psicológicas de fazer aquilo, tiraram ele e entrou e ele saiu. E esse meu colega inclusive recebeu uma medalha lá e tal, por conta da atitude dele, que ele tomou uma atitude fora da caixa, porque aquele que foi treinado não tinha, era o mais preparado para fazer aquilo, mas na hora o psicológico não deu certo. Nós não conhecemos as nossas limitações, nós podemos estar treinados, nós podemos planejar a nossa vida, mas na hora do vamos ver, vamos dizer assim, Deus é que sabe. Deus é que sabe o que eu vou precisar, e Ele coloca e planeja coisas à frente, porque Ele sabe profundamente cada detalhe da minha luta, da minha dificuldade, do que eu vou precisar. E aqui o texto é muito claro, eis que eu vim diante, então ele já vai planejando isso, já vai entendendo, porque eu mesmo não sei de tudo que eu vou precisar. E o versículo seguinte, ele falando desse anjo, ele fala o seguinte: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Esse versículo pode ser estranho para você, mas eu lembrei do filme, um lugar chamado Notting Hill, bem antigo. Quem é namoradinho, quem gosta, já deve ter visto esse filme algumas vezes. Há uma cena nesse filme muito interessante. Quem não conhece o filme, veja, 20 anos já se passaram desse filme, então não é spoiler, né? Não pode ser spoiler. Então há uma cena nesse filme do jantar, e no jantar, esse filme trata de um dono de uma livraria, o William, e a Anna, que é uma atriz americana. Esse filme se passa na Inglaterra, e esse bairro inclusive existe, Notting Hill. O William leva a Ana, que é uma atriz famosa, né, que é a Julia Roberts, que interpreta a Ana, ele é o Hugh Grant. Então, leva ela para um jantar. E nesse jantar, ele não avisa que aquela pessoa tão importante, né, a Ana, estaria naquele jantar. E quando eles veem as pessoas, cada um daqueles vai caindo a ficha de entender que naquele jantar está uma atriz famosíssima, uma pessoa, e eles vão caindo a ficha, cada um deles, mas um olha para o outro, mas como essa pessoa está aqui? E há um último convidado, se não me engano, eu não sei nem como é que eu estou lembrando desses nomes, acho que é Bernie. Se eu não estiver errado, eu até vou me consultar com o neurologista, como é que eu estou lembrando desses nomes. O Bernie, ele chega e é um corretor da Bolsa de Valores, então deles é o que tem mais recurso financeiro, ainda não sendo rico, é o que tem mais recurso financeiro. E ele chegando não a reconhece como atriz, e começa a conversa. Quem lembra do filme, é uma das cenas bem interessantes esse jantar. E na conversa, o que você faz? Eu sou atriz. Eu também já fui ator na minha infância e tal, na minha juventude, mas não paga muito bem, é uma dificuldade financeira, a gente está sempre com dificuldade, né? Pois eu agora sou da Bolsa e tal, bababá, e vai tentando dar orientações a ela na conversa. E em determinado momento ele fala assim: mas você é atriz, e quanto é que você ganhou, por exemplo, no teu último evento? Querendo mostrar que no trabalho dele ganhava mais. Não, 15 milhões de dólares foi o meu último trabalho como... Aí ele olha para um, aí todos olham para ele, aí vai caindo a ficha quem era aquela pessoa, que ela não era uma atriz qualquer, que ela não estava começando a carreira, mas ele conversando com ela, não tinha a menor ideia de quem era a sua interlocutora. Ele, meu Deus, depois ele põe a mão na cabeça: eu sou muito distraído, como eu não vi isso?
Às vezes na nossa vida a gente não percebe quem está pelejando pela gente. Aqui no texto é muito claro: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebele contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Sabe o que Deus está dizendo? É Jesus, é o próprio Jesus, o anjo do Senhor que está nessa peleja, não é outro. Nessa missão, nesse projeto importante, quem está lá, o texto bíblico vai deixar claro, o anjo do Senhor, muitas vezes, mesmo no Antigo Testamento, aparece como sendo o nosso Senhor. Muitas das suas batalhas, as batalhas mais importantes da sua vida, Deus vai mandar anjos. Eu acredito nisso, não tenho dúvida. Mas eu acredito que as maiores batalhas são pelejadas por Ele mesmo, pelo próprio Senhor. Nós estamos no Domingo de Ramos, e no Domingo de Ramos a gente se lembra da cena onde Jesus vai entrando em Jerusalém, e todos dizem: salva-nos, Senhor, Hosana, Hosana aquele que vem em nome do Senhor. A gente não tem a noção exata de como aquele povo tinha oportunidade de estar perto de alguém que era o próprio Deus, mas as palavras dele vinculavam ele a alguém que era muito próximo de Deus e não Deus, o que faz toda a diferença para mim e para você. O Senhor, naquele Domingo de Ramos, estava iniciando a maior peleja, a maior batalha por mim e por você, para a gente ter acesso à vida eterna. As maiores batalhas da sua vida, quando e forem necessárias, são conduzidas, talvez, pelo próprio Deus. Creia nisso, porque muitas vezes você se sente fraco, você olha para os seus próprios problemas. Aliás, Satanás é fantástico em fazer isso, que o tempo todo ele quer fazer você olhar para o seu problema e se esquecer daquele que batalha por você, que luta por você e que é maior do que aquele seu problema, e que na verdade já conhece de antemão o seu problema. A questão é que existem condicionantes para que essas batalhas aconteçam. Olha o que o versículo fala: guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, para que o Senhor Jesus Cristo seja e milite a sua batalha da sua vida. Existem algumas condicionantes que a gente precisa constituir. Às vezes a gente quer se preparar para uma luta, para uma batalha, seja lá qual for, seja lá de emprego, da vida, fazendo cursos, treinamentos, seja o que for, o que você se prepare, mas quando você não consegue se lembrar que a sua relação com o Senhor é de guardar-se, de ouvir a sua voz, de não se rebelar, até porque ele é muito claro em dizer: não perdoará a vossa transgressão. Isso aí é claro em afirmar que esse anjo que não pode perdoar é o Senhor. E no versículo 22, mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizere tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. O maior escudo que você tem para a tua batalha, para qualquer batalha toda, é o Senhor. E a gente não entende esses escudos. Outro caso, eu tenho um amigo já de muitos anos, o Fernando. Eu não sei se já contei essa história aqui. O Fernandão, ele é maior do que o tamanho dele, sempre foi, com um coração muito grande. Um belo dia aconteceu uma cena também com a Fabiola. Eu peguei um táxi, e esse táxi a gente foi na casa do meu sogro. O Fernandão estava nos esperando lá, algum evento que eu não me lembro qual era. Estava eu, a Fabiola no táxi e o meu filho mais novo. Ele era bem novinho. E eu percebi que o táxi estava fazendo aquele negócio que todo mundo sabe, né? Roubando. O taxímetro girava, parou no sinal, o taxímetro girava. E eu olhando para ele: nossa, o senhor, o não, está tudo certo e tal. E não parava, a maior cara de pau. E eu fui me aborrecendo, eu falei: não, nós vamos ter que conversar sobre isso, eu não vou pagar esse dinheiro a mais, porque está errado. E aí eu falei: Fabiola, sai que eu vou continuar conversando com o taxista aqui até a gente chegar a um ponto, a gente conversar. E eu disse, e a Fabiola, muito nervosa, falou: o taxista está enfurecido, que quer receber o dinheiro e tal, na porta da casa do meu sogro. E eu insistindo que estava errado, e estava mesmo. Ele sabia disso. A cena interessante,
que aconteceu foi que quando a Fabíola entra, falou para o Fernandão que eu estava lá fora e estava discutindo com os taxistas. Eu peguei o dinheiro e falei, ó, o certo, eu já tinha feito aquelas viagens muitas vezes, eu sabia o valor. Pra você ter uma ideia, se era 20, o cara está me cobrando 70. Assim, descarado. Aí eu cheguei e botei os 20 e falei, essa corrida é 20. Eu até aceitaria pagar um pouco mais, mas é 20 reais, eu botei ali. E saí do carro. Quando eu saí do carro, ele pegou a barra de direção do volante e saiu para me agredir, porque não aceitou, ou seja, ladrão, violento, tudo, né? E eu estava do lado de cá, de costas para o corredor onde morava o meu sogro, e ele partiu para cima de mim. E a cena que eu guardei na memória é muito engraçada. Ó, você vai ver, ele deu uns passos à minha direção, já imaginei que ele ia me agredir com aquela barra de direção, e quando chegou muito próximo, ele começou a se afastar, ó, tu vai ver, você não vai ficar assim não. E eu não tinha feito nada, não tinha movido uma palha, eu não entendi por que ele se afastou. Ele se afastou porque o Fernandão, de 1,95 m, no meio da escuridão, um amigo apareceu de trás de mim. Quando ele viu meu amigo, ele absolutamente fugiu, sem eu ter nem que tentar ameaçar ele. Isso é uma cena que aconteceu comigo. A gente esquece que as batalhas que o Senhor luta por nós são assim. Você nem se dá conta de que Ele está pelejando a teu favor. Ele aparece, Ele entra na tua história. E você, quando vê, não sabe, porque toda aquela nuvem negra se desfez. Porque o texto é muito claro em afirmar: eu vou ser inimigo dos teus inimigos. Ele vai pelejar com a gente, desde que a gente trabalhe nessas condicionantes. E para terminar, ele diz assim: porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Deus chamou Moisés para conversar sobre alguma coisa que ele nem tinha ideia de tudo o que ele ia pelejar, mas Deus conhecia cada um das suas batalhas. Deus conhece cada uma das batalhas que você vai enfrentar, as batalhas que o Senhor te convida, te chama de verdade, não as suas, pela sua vaidade, por querer se colocar, aquelas que eu falei que você deve desistir delas, mas aquelas que são convite do Senhor para você pelejar, batalhas que você merece, que valem a pena ser lutadas. Ele conhece todas no detalhe, povo a povo, nome a nome, como serão, o que vão acontecer. E quando Ele conhece cada um desses detalhes, Ele tem todos os planos traçados da vitória, todos, desde que você guarde com atenção aquelas condicionantes que estão menos associadas a uma batalha, a uma luta, num primeiro momento, mas quando a gente se liga, ouve a minha voz, guarda o que eu digo, a gente pode ter um momento diferente nas nossas batalhas. Fique preparado para as condicionantes. E eu queria terminar, a gente cantar de novo essa canção que já cantamos, sob essa perspectiva, sob a perspectiva de um Deus que te convida assim a algumas batalhas que merecem ser lutadas. Não importa o que você está vivendo, não importa, faça esse crivo principal, um crivo onde você entende o que é de Deus e o que é teu, que você tem que absolutamente abandonar. Não perca tempo. Não, Epifânio, mas eu tenho um prejuízo moral ali. Veja se é de Deus. Se não for, abandone. Jesus Cristo jogou toda a sua vaidade fora nesse domingo de Ramos. Ele entra na cidade e chora pelo tudo que ele vai sabendo que ia sofrer. É o texto bíblico que diz isso. Mas ele abandona de tudo que pode, a arrogância, ele ser Deus, para que você tivesse vida hoje, a maior batalha das nossas vidas. Olhe para a tua vida assim, caminhe com o Senhor, olhando da maneira que Ele lutou essa batalha, e lute as batalhas
que vão te colocar numa Canaã, num lugar melhor, num lugar aonde, como a palavra do Senhor fala, brota leite e mel. Cante essa canção em casa, sobre essa perspectiva, guarde para toda a tua semana. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Amém. Deus nos faz lutar batalhas e nos dá toda a direção necessária para... Vamos ter batalhas duras, sim, mas cremos no Senhor que com Ele somos imbatíveis.